tem 7 lá na recepção. Assim, no caso do computador, pega você para escrever. Obrigada. Ok? Boa tarde a todos, boa tarde pessoal do Face. Sejam todos bem-vindos ao nosso atendimento de sexta-feira. Primeira coisa, por favor, desliguem os celulares. Desligado. Eu estou rindo, eu estava brincando, porque eu falei, parece que eu estou desse tamanho lá. Então, assim, eu falei, eu vou ter que emagrecer uns 60 quilos para ficar bonitinha lá. Bem, sejam todos bem-vindos no nosso atendimento e vamos aos nossos recadinhos, né? Então vamos lá. Nossa casa tem o sustento do bazar, a livraria e a cantina, que nós estamos abrindo a cantina, tá? Então, quem quiser um salgadinho, um pedacinho de bolo, uma água, balas, pirulitos, nós temos ali à venda, tá? Nós temos um quadro aqui no corredor, a rifa está lá na frente, a R$10 a rifa, tá? Esse quadro é muito lindo, né? Vocês já viram? Tá aqui, ó, na parede aqui do lado. Nós temos 2 trabalhos muito importantes que a gente desenvolve na casa. O primeiro trabalho é a orientação de vocês, né? E a gente pede para vocês estarem dando o número do telefone e se precisar de uma orientação, que falem com a gente, para a gente estar marcando. Normalmente eles costumam ligar para conversar com vocês, tá? A presencial só... A gente pode ligar a qualquer hora. Não, quem costuma ligar é a pessoa que vai te atender. Mas se eu preciso de orientação, alguma coisa que esteja me ajudando, eu preciso de uma pessoa que fala comigo. Na hora, sim, a gente pode dar uma orientação. Mas se for em horário de trabalho, a gente vai poder falar para você, deixa o seu telefone, a gente entra em contato depois. Mas nós temos as pessoas certas para fazer isso, tá? Por isso que a gente costuma ligar para atender, certo? O que a gente pede para vocês fazerem é pegar um trecho do Evangelho, ler, levar o seu pensamento, mudar o pensamento naquele momento, fazer uma leitura edificante, que seria do Evangelho, para você se sentir um pouquinho mais seguro, né? E aí, se puder aguardar até a gente estar ligada, tem uma lista de espera, a gente vai ligando e temos as pessoas certas para isso, tá? Mas isso não diz que a senhora não possa ligar e a gente dá uma palavra para você. Pode mandar um zap. Isso, pode mandar um zap. Uma coisa que não esteja bem comigo, eu quero uma palavra amiga. Isso, com certeza. Então, tá bom. Tá bom, meu amor? Então tá. Temos também o trabalho da cesta básica. A cesta básica, a pessoa tem que estar frequentando, né, para poder receber essa cesta. Aceitamos doações também para a cesta básica. Essa cesta, a gente tem algumas famílias que a gente já ajuda. Temos também o trabalho das arteiras, né, para estar fazendo roupinhas para as criancinhas recém-nascidas. Então a gente faz um enxovalzinho e doa esse enxoval para essas mãezinhas que necessitam. O que mais? Esqueci alguma coisa? Décio, ajuda. Ah, tá. Nós temos atendimento na casa, na terça, quinta, às 20 horas. No sábado, na sexta, às 14. No sábado, só para criança, começa às 9 horas da manhã. 8h30, 9 horas da manhã. No domingo, nós temos às 9 e às 10. Né? 10h30. Às 9 e às 10h30.
Estou esquecendo hoje. Faz parte, faz parte. Então, esse é o nosso roteiro de trabalho da casa. Né? Fora os cursos que nós temos que estar começando, quem se interessar nos estudos, é só conversar com a gente dá um papelzinho, você preenche e assim entra em contato com vocês depois. Temos aulas online também, tá? Então fica bem facinho aí, se quiser participar. Este ano não estou dando aula, outros compromissos. Então, sejam todos bem-vindos e nesse instante peço a todos, tanto aqui no salão quanto em casa, que vocês fechem os olhos, elevem o pensamento a Jesus, se liguem à espiritualidade, tirando todo e qualquer pensamento ruim da sua mente. E assim, vamos desenvolvendo essa luz azul, lilás e rosa, de muito amor, paz, e vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, trazendo paz, entendimento, sabedoria aos nossos corações e à nossa mente. E assim, damos início a mais um atendimento, a mais uma palestra, que será ministrada hoje pelo nosso amigo Décio, e está no livro Vinha de Luz, todos conhecem, capítulo 79, em combate. Tá? Fiquem à vontade, Jesus abençoe a todos, uma ótima palestra para vocês e para todos. Peço para quem está em casa, nesse instante, colocar uma garrafinha com água ou uma jarra com água para ser fluidificado. Que assim seja. Desce todo seu. Eu vou passar aqui. Uma boa tarde a todos. Eu vou tirar a máscara aqui, porque estou longe, não consigo ler com a máscara. Bom, a maioria aqui já me conhece, sou o Décio, para quem não me conhece, para quem é novo na casa, sou um dos trabalhadores da casa aqui, e eu venho trazer o estudo do livro Vinha de Luz. É esse livro aqui, tá? O pessoal está na live, o meu é mais antiguinho, eles estão com outra capa. E o mais novo é esse aqui. Tá? O conteúdo é o mesmo, só muda a capa. E eu, em primeiro lugar, antes de começar, eu gosto sempre de agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade que está dando a todos nós, aos nossos mentores individuais que nos trouxeram, nos acompanharam até aqui. Agradecer também aos mentores da casa, o Dr. José Maurício, pela oportunidade de trazer mais esse estudo para vocês. Tá bom? Então, como a Elisena já falou, o capítulo é o 79, Vinha de Luz em Combate, tá bom? Como todo tema de Emmanuel, ele sempre começa os capítulos com um versículo do Evangelho. Né? E eu sempre acrescento um pouquinho mais para a gente ter um contato um pouquinho maior do Evangelho, que é a nossa Bíblia, né? Então, esse tema, ele vem da carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo é o 12, e eu acrescentei aqui do versículo 1 ao 5. O versículo que Emmanuel utiliza é o versículo 4. Bom, então vamos lá. Desse modo, cercado como estamos, de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Como diz aqui, como Paulo diz aqui, cercado em uma nuvem de testemunhas, é que somos todos nós. Todos nós somos testemunhas de nós mesmos. Né? Todo mundo é testemunha de todo mundo. Então devemos desvencilhar do pecado. O que ele quer dizer? Devemos afastar dos nossos maus atos, das nossas más atitudes, nossos maus pensamentos,
né? Isso é o pecado, que no Evangelho, na época, eles punham como o pecado. Então, todo um mau ato da gente é considerado um pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. Então devemos caminhar como Jesus é nosso exemplo e guia em tudo. Devemos caminhar sempre pensando em Jesus, né? Em toda atitude da gente, a gente pensar numa situação difícil, sempre pensar o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus falaria nessa situação. Né? Antes da gente xingar alguém, quando o cara pisa no pé da gente, depois, né? Você pensa, pô, se fosse Jesus, o que ele ia falar? Ele ia abençoar, ele ia xingar esse bendito que pisou no meu pé. Né? Então a gente tem sempre que pensar dessa maneira. Em vez de satisfação, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Em vez da satisfação, em vez dele ficar satisfeito, nossa, ele carregou a cruz pela gente, que estávamos lá e condenamos eles. Todos nós condenamos eles. Se hoje nós estamos aqui resgatando nossas dívidas, né? Como diz, pagando nossos pecados, é porque nós estávamos lá e condenamos ele. Agora tem uma partezinha aqui que eu não concordo muito, né? E ele está sentado à direita do trono de Deus. A única coisa que Jesus está é sentado, tá? Ele está correndo atrás da gente, correndo para nos auxiliar, para nos aliviar. Então, esquece essa de que está na Bíblia, que ele está sentado ao lado direito de Deus. É conversa, ele está sentado não, ele está trabalhando muito mais do que nós aqui. Por quê? Porque até hoje ele ainda procura nos salvar de nossos erros. Considerai, pois, atentamente, aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Então Jesus, como eu falei, Jesus foi praticamente condenado por nós. Nós estávamos lá e condenamos ele, né? Mas ele não deixou se abater. Ele luta por nós até hoje. Né? Eu até digo o seguinte, às vezes a pessoa desanima por uma palavra mal falada de um amigo, né? Uma interpretação errada da gente, a pessoa acaba desanimando. A gente não pode desanimar de nada, não. Jesus não desanimou por nós. Tá? Condenamos ele e ele continua lá, sem estar sentado do lado do Pai. Ele está trabalhando por nós, lutando por nós. Então eu acrescentei isso aqui, eu acrescentei por minha conta. Pensemos em Jesus, aquele que morreu por nós, e não nos deixemos abater pelo desânimo em nossa caminhada. Tá? Aí vem o versículo que diz respeito ao tema de hoje. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então nós não estamos nos desempenhando o suficiente para conseguirmos corrigir os nossos erros. Então temos que lutar, resistir até o sangue, né? Na luta contra o pecado, na luta contra os nossos erros. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigido como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele. Então toda dificuldade que a gente passa na vida, a gente nunca deve desanimar, porque qualquer coisa que estamos resgatando foi erro da gente, ou nesta vida, ou em vidas passadas. Então nunca devemos desanimar perante as dificuldades que encontramos em nossas vidas. Porque é normal isso. Tá? A gente mesmo, antes do reencarne, nós escolhemos as dificuldades que vamos passar. Você pode até pensar que não. Eu não escolhi passar. Escolhi. Deus, com certeza. Tá bom? Então vamos ao tema. Vamos ao tema que é em combate. É o capítulo 79. E, bom, eu já falei
O versículo usado por Paulo na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Vou ler assim rapidinho, porque eu já expliquei ali, tá? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo. Então vamos ver o que Emmanuel deixou para nós. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Então todos nós temos nossas dificuldades, nossos problemas, e ficamos lutando contra ele em silêncio. Quantas coisas na vida da gente, a gente passa e não comunica a ninguém. Isso é a batalha em silêncio que fala aqui. Tá? Todos nós temos esses problemas. Todos nós temos as dificuldades da gente que a gente tem que lutar contra elas. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. A princípio, o que ele fala é no começo da nossa vida. Todo nenezinho, toda criança recém-nascida, todos eles têm problema. Eles também têm problema. Né? O problema de um recém-nascido, qual que é? Como é que ele vai se comunicar com a mãe e falar que está com fome? Fala, estou com fome. Não, ele não fala. Então ele vai, né, bolar um jeito de se comunicar, ele vai chorar. Né? Isso é um problema para ele. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Né? Então, conforme nós vamos crescendo, né, quase que todo mundo tem um pai, uma mãe. Quem não teve, sempre teve alguém que cuidou de alguém quando era criança. Né? Ninguém é criado assim, que nem o Tarzan criado pelo macaco. Mesmo assim, o macaco ainda cuidou dele. Né? Então, nós temos o amparo de nosso pai, nossa mãe, nossa avó, alguém que criou a gente. Tá bom? Então as dificuldades se tornam mais leves. Né? Nossos problemas de escola, né? Nossa lição de casa que nós não sabemos fazer, nosso pai, nossa mãe nos ajuda. Esperanças de todos os matizes, de todas as formas, povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Então toda criança tem esperança, né, liberal, uns de se tornarem um astronauta, outros de se tornarem um piloto de avião. Né? São coisas que a gente sabe, para a gente não temos essa realidade, não é uma realidade, mas eles têm essa esperança de um dia se tornarem. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias futuras. Então, conforme vamos crescendo, vamos nos tornando jovens, vai se tornando os ideais, se tornando mais real para a gente. Né? O ideal de estudar, de se tornar um médico, então vai se tornando mais fácil, vai se tornando uma realidade. Se vocês perceberem aqui, é uma sequência, desde o nascimento, a meia-idade, a infância, aí vai aumentando. Né? O lutador domina os... Desculpa, é Dona Dirce, a Dona Neuza. Dona Dirce, pode vir a Dona Neuza? Neuza não, é Neuza mesmo. É. Desculpa, gente. Eu perguntei. Obrigada. Nada aqui. Vamos lá. Desculpa aí o pessoal da internet, é que teve de o pessoal sair aqui para fazer a nossa orientação. Tá bom? Desculpa aí, pessoal. Mas não alterem nada. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. Então aquele que luta na vida, aquele jovem que estuda e trabalha, né? Quem já estudou e trabalhou, é dureza, é difícil, mas os ideais não conseguindo se concretizar na vida. Né? Então aquele sonho de comprar um carro, né? Aquele sonho de ter
uma casa, de se casar, ter uma família, vai se concretizando para aquele que realmente luta, né? Não aquele que se acomoda e espera tudo cair do céu. Para quem luta, para quem estuda, para quem trabalha, para quem tem um ideal, se concretiza. O trabalho, entretanto, continua, né? A nossa vida nunca para. Mesmo que a gente consiga, tendo o ideal de se ter uma casa, de ter um carro, né? Você aí tem o ideal de ter uma casa na praia, de ter um sítio. Então a luta nunca para. Nós estamos sempre lutando. Estamos sempre caminhando, como disse aqui, seguindo com o olhar em Jesus, que é nosso exemplo e guia. Né? Caminhando pela bondade, pela sinceridade, pelo amor. A vitória do Espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos. Então, com o passar do tempo, a gente vai deixando você joga, as dificuldades, os compromissos, as obrigações vão se tornando mais difíceis, mais ásperas na vida da gente. Compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. Então as dificuldades vão chegando, mas a gente já não tem mais nosso pai, nossa mãe, para nos amparar. A gente tem que segurar na mão de quem? Jesus. Como eu falei no começo, é o nosso exemplo e guia. Né? Temos que ter a fé e continuar a luta, porque não pode parar. A gente não para, a gente está sempre em batalha. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros. A lei de renovação é uma lei posta em aplicação todo dia. Todo dia que a gente acorda é uma vida diferente, é um dia diferente. É a lei de renovação. Estamos sempre renovando. Nosso dia é diferente, o nosso corpo já não está mais igual como no dia anterior, né? Estamos envelhecendo, né? Começa a aparecer as doenças. Então a lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões. Muita coisa na vida da gente a gente acaba vendo que é ilusão, que nós não vamos conseguir alcançar. Né? Porque você trabalha a vida inteira, estuda, para ter um carro, aí você quer ter uma Ferrari. Isso aí já é uma ilusão que a gente já não vai conseguir alcançar. A não ser que seja o Neymar. Seleciona-lhe os ideais. Né? Seleciona o que você sonha na vida. Então, com o passar do tempo, tudo vai se tornando mais difícil. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao isolamento, impele-o à meditação. Então, a morte começa a levar nossos amigos, começa a levar nossos pais, nossas mães, aquelas pessoas que a gente ama. Né? E isso nos leva a meditar, a pensar. Pouco tempo atrás, umas 2 semanas, eu perdi uma grande amiga da gente, que amiga desde a infância, né? E ela veio a falecer. E eu, numa caminhada junto com o meu filho, estava pensando, falei, caramba, cara, acho que eu estou ficando velho, porque está todo mundo morrendo. Os amigos estão indo embora, né? Falei, isso é sinal que a gente está ficando velho. Não o pensamento da gente leva a meditar sobre isso. Então, por isso, a gente tem que tentar na vida sempre se melhorar. Porque uma hora a gente vai deixar também o nosso planeta. A gente tem que desligar o celular. O círculo íntimo submete-o ao isolamento. O que é isso? Nós começamos a nos afastar das pessoas, né? Por causa da perda, vamos ficando cada vez mais sozinhos na caminhada. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Então, com o passar do tempo, com a idade chegando, a gente vai ver que não aguenta fazer mais o que fazia. Né? São as retiradas, as retificações que a gente tem que fazer na nossa vida.
Eu, quando era moleque, eu sempre morei aqui, eu subia essa ladeira da casa, correndo para ir jogar bola. Hoje, além de eu não jogar bola, eu não aguento mais subir correndo. Então, tem que subir devagarinho. Subir já é difícil, né? Tem que subir devagarinho. Então, foi uma coisa que eu já tive de retirar da minha vida. Muitos se desanimam na grande empreitada. Voltam medrosos às sombras inferiores. Então, quando a pessoa não consegue alcançar o ideal que ela queria, acaba caindo em depressão. Fala, eu não vou lutar mais, eu não consegui fazer tudo que eu tinha vontade de fazer, eu já estou no fim da vida, e isso é errado. Porque você cai em depressão, o que acontece? Abaixa sua vibração. Abaixando sua vibração, além da depressão, vocês vão conseguir uma obsessão. Sabe? Que é uns amiguinhos que vai acompanhar a gente devido à nossa vibração baixa, e não é uns amiguinhos legal para ficar com a gente. Tá? Atrapalham muito a vida da gente. Então, tá certo que a depressão é uma doença, mas o quanto menos a gente conseguir evitar esse tipo de doença, é melhor para nós mesmos, tá? Para a nossa caminhada. Mas os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Aquele que resistir, não cair na depressão, né, está tendo a resistência até o sangue, está resistindo fortemente, bravamente, como se fosse em uma batalha, em uma guerra. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam os companheiros de séquito familiar. Séquito é um conjunto de pessoas que nos acompanham, são os nossos amigos, nossa família, né? Esses são o séquito familiar. Então, quando resistimos, que achamos que nunca tem ninguém, mas sempre tem alguém ao nosso lado. Se você cair numa depressão, você não vai ter consciência de pensar, falar, quem poderia me ajudar? Mas sempre tem, a gente sempre tem um amigo, a gente sempre tem um parente mais distante, e a ajuda geralmente vem daqueles que a gente menos espera. Então não tem essa da pessoa falar, eu não preciso de ninguém. Precisa. Chega uma ponto da vida da gente, uma certa altura da vida da gente, que a gente vai precisar de alguém. Seja lá do filho, seja de um parente, de um vizinho amigo que possa nos ajudar. Sempre vai ter. Por isso nunca devemos cair na depressão. Temos sempre que ter consciência, né, e pensarmos no que vamos fazer. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade de exercer a justiça ou aceitar acima de todas as preocupações dos elos consanguíneos. Então, quando você aceita que você está ficando sozinho, né, como eu falei para o meu filho, estou vendo que estou ficando velho, porque os amigos estão indo e eu estou ficando aí para trás. Você aceitando isso já é um grande passo na sua evolução. Tá? Já é um... Peraí que eu me perdi. Toda vez eu me perco, mas tá. Existe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la acima de todas as preocupações dos elos consanguíneos. Né? Então devemos sempre superar essas preocupações de não ter quem cuidar da gente, quem nos alinhar, nos pôr no rumo novamente. Né? Estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então, vocês resistindo, vocês reconhecendo que estamos aqui para cumprir as leis de Deus, as leis divinas e os ensinamentos de Jesus, já vai ser uma evolução muito grande, já vai ser o sublime triunfo no combate contra o mal.
vocês já não vão estar mais dando brecha para aqueles irmãozinhos mais atrasados que querem nos prejudicar. Entendeu, pessoal? Bom, o tema vem até aqui, mas aqui eu quero ler. Dá tempo ainda, né? Dá, hein? Eu quero ler uma questão do livro dos Espíritos, que é a questão 115. Tá? Tem muito a respeito do que eu falei. Só que a questão do livro dos Espíritos, para quem não conhece o livro dos Espíritos, foi um livro escrito por Kardec, onde ele perguntava aos Espíritos e os Espíritos respondiam a ele. A pergunta em si não tem muito a ver com o tema, mas a resposta tem muito. Tá? Então é o seguinte, a questão é a 115, eu vou ler somente a resposta, que fica mais fácil para não confundir todo mundo aí. A resposta dos Espíritos para Kardec foi a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência, deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade. E para aproximá-los dele, né? Para se aproximarmos dele. Ele deu a missão de aprendermos para nos aproximarmos de Deus. Pronto, eu me perdi de novo. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Tá? Então, as provas que Deus nos impõe é para a nossa própria evolução. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, reclamar das nossas dificuldades não vai levar a nada, né? Para nós conseguirmos a felicidade, precisamos aceitar as leis de Deus. Aí tem uma segunda pergunta aqui, dentro da mesma pergunta. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são crianças ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes faltam, em percorrendo as diferentes fases da vida? Kardec perguntou. Os espíritos responderam: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante. Então, veja bem, quem reclama muito continua ignorante. E imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estendem ao infinito. Tá bom? Então vamos procurar ser o mais doce possível. Vamos procurar nos melhorar, fazer a nossa reforma íntima, para que possamos, quando chegarmos no termo da nossa vida, nós estivermos nos sentindo sozinhos, não estaremos tão sozinhos assim. Sempre vai ter alguém para segurar na nossa mão, pelo menos na hora de atravessar a rua. Tá bom? Eu peço a todos, venho agradecer a atenção de vocês, do pessoal da live, e peço a vocês que fechem os olhos nesse instante e vamos assim fazer agora as nossas vibrações, doar um pouco desta luz recebida até o momento. Vamos vibrar muita luz, muito amor, muita paz pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando muita luz e muita paz à nossa fauna, à nossa flora. Vamos vibrando assim, muita paz, muito amor,
a todos os países desse planeta, muita luz a todos os dirigentes desses países, principalmente aqueles que se encontram em guerra. Vamos vibrando muita luz e muito amor a toda a população desses países, os países que estão em guerra, sofrendo com a fome. Vamos vibrando agora muita luz a todos aqueles irmãozinhos que deixam o nosso planeta neste momento, que lhes deem amparo e amor, entendimento do que acontece. Vamos vibrando muita luz para receber aqueles irmãozinhos que estão chegando em nosso planeta neste momento com suas missões definidas. Vamos vibrando muita luz, muito amor, paciência, todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Vamos vibrando muita luz aqueles que cuidam desses que se encontram enfermos nos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros. Vamos assim vibrando muita luz e muito amor, muita paz. Aqueles idosos que se encontram nos asilos. Vamos vibrando muita luz e muito amor. Aquelas crianças que se encontram nos orfanatos, sem conhecer um pai ou uma mãe. Vamos assim vibrando muito entendimento, muita paz, muito discernimento a todos aqueles irmãos que se encontram no cárcere, que possam assim reconhecer os seus erros. Vamos assim vibrando muita luz e muito amparo àquelas pessoas que se encontram em condições de rua. E assim vamos pedindo permissão ao Mestre Jesus para que possamos vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso amor, por aquilo que viemos buscar. E assim, peço nesse instante o pessoal da live para que coloquem suas águas aos seus lados e possamos assim nos sentir envolvidos pela espiritualidade, nos sentirmos envolvidos pelos nossos mentores individuais, pelos mentores da casa que estão em nossos lares, para nos amparar. Vamos recebendo esse passe, e que esse passe nesse momento nos sirva de luz, de amparo, de saúde, de tudo o que precisamos. E assim, venho humildemente agradecer a todos, aqueles aqui presentes e aos que estão na live, por mais esta tarde, por mais este tratamento. E assim, muito obrigado a todos. Que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.